Fala, galera. Tudo péssimo, né? Tudo péssimo, assim. Um clima horroroso, um resultado patético, uma atuação porca do Fluminense. O Fluminense perdeu mais uma vez na Libertadores. Tem um ponto em 4 jogos num grupo que tem o Deportivo Laguaira, o Independente Rivadavia e o Bolívar. Acabou de perder para o Bolívar. O Fluminense fecha o primeiro turno com um ponto só. Se eu não me engano, o River também em 2023, né? Tô tentando pegar algum paralelo. Em 2023, o River fecha desse mesmo jeito. Se não me engano, ele pega o Strongest na terceira rodada, perde para o Strongest e termina com um ponto a fase de grupos, o turno. Então, e no segundo turno, o River vence os 2 jogos e fica em segundo. Enfim, na disputa com saldo com a gente. Enfim, não é irreversível, mas vendo como o Fluminense jogou hoje, vendo como o Fluminense jogou contra o Laguaira, vendo como o treinador ele faz uma das as piores escolhas possíveis para botar o time em campo, a gente não tem esse otimismo. Semana que vem já tem o jogo do Rivadavia na Argentina, e qualquer coisa diferente de uma vitória é eliminação. E eu esperei um pouquinho também para gravar esse vídeo, porque a raiva era muito grande. Eu sinceramente, com a cabeça mais fria, óbvio que é melhor pra Sul-Americana, mas, cara, porra, do que ser eliminado direto, ficar em quarto, com um vexame. Mas, cara, pô, não dá, mano, simplesmente não dá. E sem contar que na última rodada vai ter Bolívar e Rivadavia, o Rivadavia provavelmente classificado. A não ser que o Rivadavia perca os próximos 2 jogos. Perder pro Fluminense, perder pro Deportivo Laguaira, pô, na Venezuela. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, enfim, caso isso aconteça, aí a última rodada vai ser um pouco mais tranquila nesse quesito. O Rivadavia vai precisar pelo menos de uma vitória para ser líder e de um empate para garantir a classificação, provavelmente. Então, esse é o cenário de um time que tá negligenciando a competição, fez um esforço do cacete para pegar o quinto lugar do brasileiro do ano passado, toda uma força-tarefa para jogar no lixo essa vaga, né, na Libertadores, com um futebol muito tosco, burocrático e com escolhas péssimas do seu treinador. Seu treinador que não enxerga que jogadores como Ignacio, Freitas, o próprio Canóbio, o Serna são extremamente nocivos para o elenco do Fluminense, que criam tão pouco ofensivamente e defensivamente. O primeiro gol do Bolívar é ridículo. A zaga do Fluminense ficou olhando. Gols que saem pelo lado direito, né? Falam tanto do Canóbio, mas ele é um jogador que marca Bluetooth. Ele preenche espaço, mas ele não dá bote, ele não fecha, ele deixa os jogadores com bastante espaço, com muito conforto para criar jogadas, e é isso que o seu Agostinho Canóbio faz. Então é complicado. O Serna também não consegue dominar uma bola. O Fluminense está com problemas de lesão, perdeu o Lúcio Acosta, perdeu o Martinelli. Enfim, tá, o Bernal foi expulso nesse jogo, a arbitragem horrorosa, fraca, mas eu acho que não. Mais uma vez, foi tal qual contra o Rivadavia, não, contra o Laguaira. Não dá para ficar botando na conta da arbitragem a atuação tosca e patética que o Fluminense fez hoje mais uma vez. Não dá pra gente ficar se pautando em choro de arbitragem. O que dá pra gente se pautar é que todo mundo tá batendo na tecla e tá certo, é a liderança. O Fluminense não tem liderança e vai trazer um Hulk que, na minha opinião, não é um grande líder, cara. É um jogador que é chato, que reclama, mas tem fama de chorão. Ele não tem fama de líder, de cara que impõe, que era o que o Felipe Melo, o Fred faziam, por exemplo. Ele não tem esse respeito. Não dá para enxergar ele sendo esse cara. Mas enfim, vai trazer. O Fluminense que soltou hoje, né, o balanço do ano passado, 1 bilhão de dívida. Realmente é uma situação assombrosa do Fluminense, tanto dentro quanto fora. O Fluminense contratou por milhões de reais, tanto nas duas janelas, né? Não, as 3 janelas, porque foi do início do ano passado, do meio do ano passado, e essa janela, o Fluminense já vem 3 janelas gastando valores consideráveis, e valores consideráveis em jogadores que não fazem diferença, né? O Fluminense trouxe o Canóbio, não é um jogador que faz a diferença. O Fluminense trouxe o Castilho, até agora não fez a diferença. Enfim, traz muito jogador que não tá fazendo a diferença. E jogador que traz, o Fluminense não bota. O que o Juan Pablo Freitas faz no time titular do Fluminense até agora? O que o Juan Pablo Freitas fez para merecer tantas oportunidades, para ser um jogador tão oportunizado pelo Zubeldia, que gosta de sabotar o trabalho. Quando o Fluminense estava perdendo por 1-0, ele bota o Arana de ponta. Ele mantém o René, o jogador que ele tem paixonite aguda, que dizem que é um dos líderes do elenco. Que liderança de merda, né, que o Fluminense tem. É René, Samuel Xavier, o próprio Ganso. É muita liderança bosta que o Fluminense tem, é muita liderança bosta. É um time que, você olha da direção até o campo, você vê que não é um time com
líderes, uma gerência. Eu queria muito saber, já que o Mário Bittencourt não é mais o presidente, né? Ele tem um cargo remunerado, fez um planejamento de merda desse. Que o Fluminense está à beira de ser eliminado num grupo facílimo da Libertadores. Você pode dizer que não, o próprio Zubeldia, numa coletiva pavorosa, nojenta, falando para o jornalista da opinião, uma insanidade, ele falando que vai classificar, já meio que numa loucura, falando pô, que não querendo responder os problemas do time. Enfim, galera, é muito complicado. Domingo agora vai ser uma derrota, provavelmente. O Fluminense vai negligenciar essa partida contra o Internacional, que, pô, querendo ou não, o Fluminense tá bem no Brasileiro. Não é um time que vai ganhar, até porque, porra, o Palmeiras e o Flamengo é outra parada, né, nesse ano e nos outros também. A campanha é muito forte dos dois. Mas, enfim, não tô com confiança nenhuma para o Fluminense vencer nada, porque é muito fracassado junto. É muita gente com mentalidade bunda, muita gente com mentalidade fraca. E, porra, o Fluminense não fez nada o jogo inteiro. O primeiro gol do Bolívar foi ridículo, o cara cruzou sozinho, o outro maluco chutou dentro da área entre os dois zagueiros. E o segundo gol, o Ignacio tá marcando vento, marcando nada, e dobram em cima do Freitas e fazem um gol de cabeça. É impressionante como o Fluminense é muito fácil você fazer gol de cabeça no Fluminense. O Juan Pablo Freitas é um jogador extremamente nocivo, eu não aguento mais cidadão. O próprio Ignacio, realmente, o que o pessoal fala, eu acho que até o Igor Rabelo é mais útil. Porque o Ignacio, meu Deus do céu, que jogador horroroso, cara, muito fraquinho. Não dá. A zaga do Fluminense é pavorosa e o que falar do senhor René, né? Que entra no time porque sim. Simplesmente porque sim. O treinador, ele tem a pachorra de o jogador joga bem, o jogador merece uma sequência, o jogador é melhor, e ele não bota, ele deixa o jogador no banco de reserva para suprir as necessidades do elenco. Não, de gerenciar vestiário. Isso não existe. Isso não existe. Enfim, porra, sinceramente, futebol de eliminado, postura de eliminado, provavelmente deve ser eliminado uma campanha ridícula, tosca, pavorosa do Fluminense nessa Libertadores, mas merecendo, né? Merecendo. E merecendo ser prejudicado pela arbitragem também para mostrar quanto que a defesa institucional desse clube é inexistente. A impressão que passa é que direção ela não pensa nos interesses do clube, ela pensa em qualquer outra coisa menos dos interesses do clube. Vide a situação com o Flamengo, né? Mas enfim, tem mais muito o que falar, a escalação foi péssima, o time não jogou porcaria nenhuma, uma postura derrotada, nojenta. E é isso. Vai precisar ganhar os 3 últimos jogos. Enfim, eu citei o caso do River, em 23 o River conseguiu, mas a gente não enxerga o Fluminense sendo um time capaz de fazer isso. E é tiro curto. Não tem tempo para esperar. É isso, é o que é. Enfim, o clima é muito ruim. Porra, não adianta demitir o treinador só. Tem que mudar a gestão. É muito fraca. A gestão de futebol do Fluminense é podre. Gasta fortunas e não entrega o que é gasto. Então é muito ridículo. Enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, o videozinho mais pocket, deu 8 minutos, porque, porra, esse time me incomoda muito. Mas é isso então, galera. Até a próxima. Jogo contra o Inter. Valeu!